concurseiro! Olá, concurseira! Espero que você esteja muito bem e se não tiver, pode contar comigo, tá? Aqui o apoio é total. Você tem um professor, tem um amigão que vai te acompanhar nesta preparação para o concurso da Polícia Militar do Paraná. Chegou a hora, chegou a vez. Vamos trabalhar com vocês a história do Paraná, salientando que eu creio que na prova, no concurso PM em Paraná, vem ali em torno de 2 a 3 questões da história do Paraná, que o edital foi segmentado. A história do Paraná no decorrer do período colonial, o recorte da história do Paraná naquele período imperial e também abordar alguns acontecimentos que marcaram a história do Paraná já no período republicano e, em especial, a Guerra de Contestado. Esse levantamento que eu fiz da banca FUNPAR, ou na verdade, Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, um dos temas mais abordados, incrivelmente, é a Guerra de Contestado, que iremos ver lá na frente. Então, o nosso curso iremos segmentar o Paraná no período colonial, o Paraná no período imperial, destacando aí a questão da economia, a questão do café, da erva mate, e destacando também esse acontecimento que marca o período republicano, enfocando justamente essas disputas territoriais que, de fato, vem chamar muita atenção nas décadas iniciais do século XX, destacando justamente esse processo de ocupação de áreas do estado do Paraná, e aí com fronteira com Santa Catarina. Ao falar de Guerra de Contestado, justamente vamos aprofundar nessa parte. Assim eu trouxe agora um panorama geral, como a banca pode explorar esses temas. E claro, ao tratar da história regional, da história de um estado, a formação, não tem como deixar de fazer link, trazer aí a visão que já trabalhamos na chamada História do Brasil. Então a gente tem que fazer esse link. Vou falar nessa aula sobre o Tratado de Tordesilhas para entender o processo de ocupação da região sul. E claro, é bom lembrar que as fontes são escassas ao tratar da história regional. No entanto, a gente fez uma pesquisa bem depurada e o que faltar nessa aula, fica tranquilo. Fica tranquila aí, viu, concurseira, porque teremos Rota 1011 para responder questões com vocês. Teremos também uma bateria de resolução de questões. Teremos várias frentes para mastigar esse tema até a prova. Então, fica tranquilo. Nessa aula, 3 missões, você sabe, a primeira missão, a segunda missão, teoria, e na terceira missão, resolução de questões. Eu fiz uma pesquisa, todas as provas da banca FUNPAR / Núcleo de Concursos UFPR, eu peguei de 2003 até 2019. Então, fiz uma triagem, uma checagem geral. A banca mantém um padrão há um bom tempo, por isso que a banca é elogiável, principalmente nas provas de história, na prova também de geografia. Eu gostei muito da forma como a banca explora esses conteúdos, tá bom? Agora, o edital, assim como tantos outros editais, ao tratar de alguns temas de história, cometem aí alguns lapsos, alguns erros. E o vacilo que eu vi no edital da Polícia Militar do Paraná foi em relação ao esquecimento, em relação à pré-história do Paraná, porque aí muitas instituições de ensino no Paraná têm um trabalho maravilhoso em relação à arqueologia, o trabalho aí feito pelos arqueólogos, um trabalho muito bom. Porque o edital só traz a parte da colonização, formação aí das fronteiras, ocupação do Paraná, esquecendo que antes da chegada dos portugueses já havia, sim, já havia aí a ocupação. E claro, a gente sempre tem aquela visão, quando Cabral chegou ao Brasil, chegou no Brasil aí em 1500, antes de Cabral, já havia uma série de grupos locais.
é o chamado período pré-cabralino. Então a banca omite essa informação como trouxesse aquela visão de que a história do Paraná só começa com a chegada dos espanhóis, porque aí vamos perceber que na história do Paraná nós temos a colonização espanhola e também a colonização portuguesa, mas o edital, quando tira de cena essa parte do período que antecede a chegada dos espanhóis e a chegada dos portugueses, comete um erro aí, né, crasso, e claro, aqui vale a minha crítica. Mas em nossa aula a gente vai abordar, antes da chegada dos espanhóis, antes da formação do território do Paraná, a gente vem trazer para vocês essas informações em relação ao período que antecede a chegada dos conquistadores, dos colonizadores. Para iniciar, vamos trazer aqui, né, dados gerais. Eu montei um slide bem didático, bem tranquilo, porque se de repente você não tem nenhuma intimidade com a história do Paraná, se de repente você nunca fez uma leitura, está fazendo agora por causa da prova, esse slide vai te ajudar. Bem didático, bem simples. Depois vamos reforçando, como eu falei, em várias frentes, né? Resolução de questões, trazendo aí revisão para vocês, tá bom? Dados gerais em relação ao estado do Paraná, porque daqui a pouquinho, né, você estará, né, trabalhando, né, no Paraná. Localização, região sul do país. O Paraná aqui faz fronteira, né, tem aí nas fronteiras internacionais e as nacionais. O Paraná faz fronteira aí com a Argentina, com o Paraguai, aquela região da Tríplice Fronteira, também fronteira aí com o estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina. Então aqui uma percepção, dados gerais, trazendo também a geografia que dialoga permanentemente com a história. E claro que ao tratar da colonização do Paraná, eu preciso trazer esses elementos da geografia para entender como se deu a formação desse território no decorrer, né, do período colonial, imperial e até chegar a essa composição, né, que nós temos hoje. Lembrando que essa divisão que nós temos hoje foi dada aí pelo IBGE, né, que dividiu aí nessas regiões Nordeste, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, e destacando aí a região Sul, né, que estamos trabalhando. Então aí a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e a região Sul, que você tem o Paraná, que faz fronteira com São Paulo, com Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, e também as fronteiras internacionais, destacando, e claro, né, sempre lembrando dessa importância econômica que se dá justamente nessa tríplice fronteira em relação ao turismo, né, que é muito forte nesta região. Olha só esse mapinha para você aí, né, visualizar. Fronteira aí com São Paulo, ao norte, né? Você tem também fronteira com Mato Grosso do Sul, fronteira aí ao oeste com Paraguai, também com a Argentina e ao sul aí fronteira com Santa Catarina. Aí você diz, professor, essa região aqui pertencia a Portugal desde o início? Porque eu lembro do Tratado de Tordesilhas, esse tratado chegava ali, ele pegava São Vicente, mas não pegava essa região sul que compõe hoje, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o próprio Paraná, né, essa parte oeste do Paraná. Não, porque aí a gente vai lembrar a vocês que o Tratado de Tordesilhas, aquele acordo firmado entre espanhóis e portugueses, em 1500, aí pegando 1494 e depois em 1500 com a chegada de Pedro Álvares Cabral, justamente para garantir essas terras para os portugueses. Eu citei na aula o ut possidetis, quem chegar primeiro a terra é sua. Então, pelo Tratado de Tordesilhas, toda essa parte da região sul, só um pedacinho muito pequenininho aí, né, que hoje pegaria o norte aí do Paraná, a parte litorânea do Paraná, chegava a pertencer aos portugueses. Mas se não tivesse o ut possidetis, quem chegar primeiro a terra é sua, no caso, uma parte grande aí, né, toda essa parte oeste do Paraná pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, mas
os espanhóis vão desbravar principalmente o que na época, né, chamamos do Império Inca, questão do ouro, e vamos destacar depois, né, viagens dos adelantados, dos conquistadores, como Cabeça de Vaca, que até eu vi na pesquisa, né, tem até um restaurante ali, né, na Tríplice Fronteira, né, em que você tem justamente ali na Foz do Iguaçu um memorial, né, em relação à Cabeça de Vaca, que teve um papel importante nesse processo de ocupação do estado do Paraná, que a gente vai falar ainda nesta aula. Então, só para recordar, a gente tem esse Tratado de Tordesilhas, no entanto, quem chega primeiro, a terra é sua. Daí você vai ter os portugueses que vêm ocupar essa parte da região sul através das missões religiosas, e aí vamos contar justamente como se deu esse processo de interiorização e ocupação do território que hoje chamamos do estado do Paraná, tá bom? Então, mais uma imagem aí para reforçar, né? A região sul, você tem o Paraná, capital Curitiba, fazendo fronteira aí na parte norte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, pegando aí ao oeste, né, o Paraguai, a Argentina, e ao sul aí você tem Santa Catarina. A estrutura aí, o litoral do Paraná também é muito importante para entender a dinâmica, né, da economia. Nas aulas de geografia, o professor deve falar sobre isso, tá? Mas dados gerais do estado do Paraná apresentam uma extensão territorial de 199.316 quilômetros quadrados, que corresponde a aproximadamente 2,3% da superfície total, né, do Brasil. O território aí, né, paranaense é composto por 399 municípios. Lembrando que sempre trazemos aí, né, nas aulas e as provas de concursos sempre utilizam como fonte principal o IBGE e trazendo o censo 2010. Deveria ter em 2020 mais um censo, mas diante da pandemia, né, Covid-19, esse censo aí foi postergado para 2021. Então, conforme a contagem populacional realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população do estado do Paraná totaliza 10.444.526 habitantes. Aí pegando aí, né, projeções de 2019, já temos aí 11 milhões de habitantes, de acordo com dados, projeções do IBGE. No entanto, dados consolidados só a partir do próximo censo, que vai ser agora em 2021. Para deixar você aí, né, com essa introdução geral em relação ao estado do Paraná, densidade demográfica, que é aquela relação, né, habitantes por quilômetros quadrados, você tem uma densidade demográfica de aproximadamente 52,4 habitantes por quilômetro quadrado. O crescimento demográfico, de acordo com o IBGE, é de 0,9 ao ano. A população residente em áreas urbanas corresponde a 85%, e vamos perceber que isso tem a ver de fato com o processo histórico que ocorreu no estado do Paraná, tem a ver também pela dinâmica da economia, e vamos tratar do tropeirismo, em seguida o café, que foi importantíssimo aí, né, para o desenvolvimento de diversas cidades do interior do Paraná, trazendo prosperidade. Vamos abordar isso nas próximas aulas. Então você tem áreas urbanas correspondendo a 85,3%, áreas rurais totalizando 14,7%. Então aqui é só para deixar você, ambientado na história do Paraná. Eu gosto sempre de trazer essa visão geral, porque o aluno ele fica mais antenado em relação às informações, e é muito importante trazer esse link, né, esse diálogo entre o presente e o passado. O índice de desenvolvimento humano do estado do Paraná é elevado, né? Você tem um índice de 0,820, um índice alto. Então, educação, saúde, longevidade, você tem o estado do Paraná se destacando. A economia paranaense está alicerçada na agricultura, e vamos tratar disso, da importância do agronegócio do estado do Paraná, a pecuária, até porque tem uma vinculação direta, né, no processo histórico, ao tratar das tropas, ao tratar do tropeirismo, você tem justamente a importância da pecuária
na história do Paraná. Da mineração também, afinal, a região vai se tornar atraente a partir do momento que há a descoberta do ouro. Eu trabalhei com vocês na aula anterior a importância da mineração, e você tem justamente a região sul também nessa dinâmica. Não esquecer dos bandeirantes, né, aqueles que iam justamente explorar territórios, buscando apresar índios. Você tem aquele apresamento, a prospecção em busca de ouro, ou chamado sertanismo de contrato. Então, a pecuária, a mineração, o extrativismo vegetal também, exploração da madeira, e a indústria, que nas aulas de geografia o professor vai mergulhar melhor com vocês nessa parte. Bem, agora você está por dentro, você tem dados gerais do estado do Paraná, e agora vamos tratar do processo de ocupação desse território. Esse processo que é dinâmico e, claro, vamos fugir um pouquinho do edital no sentido de acrescentar mais informações. Aqui você tem muitas informações. Aqui você tem, de fato, né, um batalhão de informações para você ter aquela visão da história melhor, aquela história panorâmica. Então vamos tratar agora desse período que antecede a chegada dos portugueses e dos espanhóis. É bom sempre lembrar que, ao tratar da colonização do Paraná, nós temos a colonização espanhola, afinal, pelo Acordo de Tordesilhas, uma parte do território pertence aí, né, à Espanha, que ficou desinteressada, né, por essas terras que equivalem hoje essa parte do sul, centro-oeste, norte, uma vez que os espanhóis vão investir bastante na exploração das minas, destacando aí Potosí, por exemplo. Então, eu busquei informações, fiz uma pesquisa, até peguei informações no Museu do Estado do Paraná, e lá tem um histórico bacana, informações bacanas, fotos também, imagens de elementos que vão compor essa fase que conhecemos como o período pré-cabralino, um período que antecede a chegada dos portugueses, ou até mesmo trazer aquela percepção, um período que antecede a chegada dos espanhóis no estado do Paraná. Então, a história do estado do Paraná remonta a cerca de mais ou menos 9.000, 10.000 anos antes de Cristo. Aí você vai dizer, professor, como é que eu posso datar que os primeiros habitantes chegaram nesse período? Veja que os espanhóis, assim como os portugueses, chegam né, a esse território no século XVI. Mas bem antes disso, podemos falar já de um povoamento, da ocupação desse território. É uma visão de história interessante para a gente não ter aquela percepção só eurocêntrica, só com a chegada desses europeus que começou a história do Paraná. A história do Paraná começa bem antes. Então, a arqueologia desempenha esse papel através da investigação, através do estudo de fósseis, de resquícios, né, deixados por aqueles que ocuparam esse território há milhares de anos. Então, as provas materiais dessa história são encontradas em todo o território paranaense, nos vários sítios arqueológicos, aquele local justamente reservado para realizar esses estudos, essas investigações. Então, nesses sítios arqueológicos, já pesquisados como os sambaquis, no litoral, e as pinturas rupestres nos Campos Gerais. Então, as pinturas rupestres são importantíssimas, porque elas justamente vêm trazer aquele registro, né, que os grupos locais faziam na parede, faziam justamente esses desenhos que os arqueólogos hoje vêm trazer, né, percepções, interpretações. E claro, eles faziam uma história, mas eles não tinham domínio da escrita, não deixaram nada escrito, mas através desses registros podemos dizer que havia assim já uma sociedade simples, mas havia. Então, nesses locais encontramos vestígios materiais importantes que revelam como viviam os habitantes dessa terra antes da vinda dos primeiros europeus para a América, antes da chegada dos espanhóis no território paranaense, antes da chegada dos portugueses. Essa é a pré-história, que aqui eu posso colocar a pré-história do Paraná, tá bom? Então, de acordo aí com fontes oficiais, nós temos estudos arqueológicos que revelam que o território do estado do Paraná
foi ocupado há pelo menos 10 mil anos. Então você tem aquela variação, né? 9 mil a 10 mil anos antes de Cristo. Então você tem essa percepção, no caso eles colocaram já 10 mil anos, né? Mas aí vamos só trazer, né, que os portugueses chegando no século XVI, você tem ali, né, 1.500, 1.600 anos da história cristã, porque aí a gente fala da colonização do estado paranaense entre os séculos XVI, pegando também o século XVII, mas é muito pouco se comparado com tudo aquilo que esses grupos locais vivenciaram durante 9 mil anos. Pegando aí, né, tirando 1.000 anos ou 1.500, você tem mais de 8 mil anos de história antes mesmo da chegada dos portugueses, tá? Então, em todos os trechos pesquisados, geralmente ao longo dos rios, têm sido encontrados indícios, né, deixados pelas ocupações que nos antecederam. Muitos espaços territoriais carecem ainda de estudos. Talvez a banca não optou em trabalhar a pré-história do Paraná diante dessa escassez de fontes, mas é justo na concepção de um historiador que acredita que tudo que o homem faz pode ser considerado algo histórico. Então, aqueles grupos que viviam no território do Paraná antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses fizeram história, tá? Através de registro, pinturas rupestres, grupos de caçadores, nômades, mas que faziam história. Então é importante para não ter aquela visão dos portugueses que chegaram ao Brasil e classificaram os grupos que aqui habitavam como selvagens. Aqueles que não tinham organização social, não tinham um rei, não tinham uma religião, tudo isso é falácia, porque eles tinham uma forma de cultuar, uma forma de entender a natureza. Então, chamados de sítios pelos arqueólogos, os indícios correspondem às antigas aldeias ou acampamentos indígenas. Neles são encontrados instrumentos e utensílios feitos com blocos ou lasca de rocha, daí a gente chama de paleoíndio aqui no Brasil. Boa parte desses grupos estavam justamente na fase do paleoíndio. Na fase seguinte você tem o neoíndio. Paleoíndio você, na história geral, já estudou, já ouviu falar, é a chamada Idade da Pedra Lascada, o neoíndio, que é a Idade da Pedra Polida, e depois a Idade dos Metais. No caso do Brasil, você tem esses grupos que estão na fase do paleoíndio, alguns no neoíndio, porque aí alguns desenvolvem a agricultura, não de forma tão sistematizada, complexa como as civilizações incas, maia, né? Você tem os maias, os incas, os astecas, que estavam em um grau de sociedade que eu não posso dizer superior, mas mais complexo em relação aos grupos que habitavam o território do atual estado do Paraná. Então você tem instrumentos feitos com blocos ou lascas de rocha, ossos, dentes, chifres e conchas. As populações mais recentes utilizaram também a argila, né, para confeccionar recipientes e objetos diversos. Em alguns sítios arqueológicos ocorrem ainda manifestações de ordem social, como enterramentos, pinturas e gravações rupestres, destacando aí justamente os sambaquis. Eu tive a oportunidade de conhecer a região sul, em especial viajei bastante ali em Santa Catarina e lá encontrei aquelas conchas, amontoados de conchas formando aí os sambaquis na parte litorânea. Então, também serve de elementos e objetos, né, de pesquisas do estado do Paraná. Então, em linhas gerais, os primeiros ocupantes do estado do Paraná eram caçadores-coletores, em linhas gerais, você tem caçadores-coletores que exploravam os recursos alimentares disponíveis no ambiente, né? Então, todos os grupos eram nômades, mesmo os produtores de alimento, e o território paranaense era basicamente ocupado por índios, né, pertencentes às famílias linguísticas Tupi-Guarani e Ijê. E aí você tem nessa imagem justamente uma pintura rupestre e essa leitura, né, da caça, o que eles realizavam durante o dia, durante as suas vivências, eles relatavam, pintavam, né, na parede, essas pinturas parietais
as pinturas rupestres. Então, do ponto de vista linguístico, pode-se apresentar os seguintes mapas, tá? Referentes à filiação dos grupos indígenas no Brasil e Paraná. Tronco Tupi, família Tupi, Guarani, né? A língua Guarani, Xetá, você tem Caiova, Mibia, tá? Nadeva, o tronco Macro G, família G, língua Caingangue, tá? E também Xoquileng, e aí você tem também os tupis e guarani, né, que conviveram com espanhóis nas vilas e reduções do oeste e norte do atual estado do Paraná e com os portugueses nos seus estabelecimentos no litoral. Então aqui já dá uma informação importante. Os espanhóis vão explorar a parte oeste e norte do atual estado do Paraná, enquanto que os portugueses vão estabelecer aí, né, reduções, uma estratégia de ocupar esse território a partir do litoral e o Planalto Curitibano. Então, devido à continuidade do contato aí com os portugueses, parte dessa população indígena foi assimilada e aculturada, né, dando origem ao caboclo paranaense, uma vez que o objetivo dos portugueses era justamente desenvolver a catequese, não esquecer o papel da religião nesse processo de ocupação do território do Paraná, mas eu posso colocar o Sul, né, como todo, a importância das missões. Destacando que o IGE e parcelas dos Tupi-Guarani continuaram dispersos, né, pelos sertões do interior até meados do século passado, e destacando justamente esse processo sofrível, né, desses grupos que aqui habitavam, que são encurralados para o interior diante da presença desses colonizadores, quando começaram aí, né, a ser reunidos em colônias indígenas governamentais. Hoje você tem uma série de leis, né, protegendo esses locais, essas terras indígenas, mas é uma luta muito grande. Neste século, aí, destacando no século XX, né, passando para o século XXI, acabaram em reduzidos nos postos indígenas sob a tutela governamental. Então, ao longo do século XX, com a criação da FUNAI, século XXI, a gente sabe que mesmo naqueles locais de proteção do governo, questão da terra, isso leva a embates clássicos, embates sangrentos, né? Não só na região sul, mas em todo o Brasil. Aí nesse mapinha você tem justamente muitos grupos, esse mapinha que você pode encontrar no site do Museu do Paraná, que traz aí, né, esses pontinhos, esses grupos remanescentes, né, os remanescentes indígenas. Então, ao tratar da pré-história do Paraná, você tem essa visão global que muito antes da chegada dos europeus, espanhóis e portugueses, esse território já estava habitado aí, né, por diversos grupos com uma variação linguística, étnica incrível. Agora, partindo para o processo da colonização, Cabral chega em 1500, esse intervalo de 1500 a 1531 na história do Brasil, um período de relativo abandono, mas aí tem aquela ideia do ut possidetis, quem chegar primeiro a terra é sua. De repente, Portugal, né, decide ocupar esse território, envia Martim Afonso de Souza, que traz a ideia das capitanias hereditárias, e é a partir daí que a gente vai começar a falar do processo da ocupação do estado do Paraná. Só que isso a gente vai ver na próxima missão. Como ocorreu essa colonização, datas importantes, né, personagens que marcam a história do Paraná nesse processo de colonização. Porque aqui você sabe, a cada missão você fica mais perto da aprovação. Um conselho disciplinado será aprovado.